Olá, amigos e amigas do canal Simplificando o Direito Civil, professor Fernando Gaburri, trazendo mais uma questão de direito civil, desta vez uma questão que foi cobrada no 13º concurso para ingresso no Ministério Público do Estado do Acre, prova realizada pelo Sebrasp, na data de 15 de maio de 2022. A questão que nós vamos tratar é a de número 53 da prova, que versa sobre impedimentos e causas suspensivas do casamento. Uma questão muito simples, que demandaria apenas o conhecimento do texto expresso de lei. Diz ela: a lei civil estabelece impedimento para o casamento no caso de, alternativa a pretendente ser viúva e ter filho do cônjuge falecido. Letra B, os pretendentes serem o irmão do curador e a pessoa curatelada. C. Os pretendentes serem o sobrinho do tutor e a pessoa tutelada. Letra D. Os pretendentes serem o adotado e o filho do adotante. E letra E. Divorciado enquanto não houver a partilha dos bens. A questão nos traz, basicamente, as ideias de impedimento e de causa suspensiva do casamento. Os impedimentos implicam em grave óbice ao casamento, cuja inobservância implica na sua nulidade absoluta. Os impedimentos matrimoniais estão previstos no artigo 1521 do Código Civil, recomendo uma leitura na íntegra desse dispositivo, e esse dispositivo basicamente divide os impedimentos em três grandes grupos. O primeiro grupo, impedimentos baseados na relação de parentesco. São os impedimentos listados nos incisos 1º a 5, a 5º. Impedimento baseado na monogamia é o inciso 6º. É aquele que diz que não podem casar as pessoas já casadas. E o impedimento baseado na prática de crime é o inciso 7º, que diz que o cônjuge sobrevivente não pode casar com o autor de homicídio tentado ou consumado, desde que doloso, logicamente, contra o falecido. O impedimento matrimonial pode ser arguível por qualquer pessoa até o momento da celebração do casamento, ou então de ofício pelo juiz ou pelo oficial do registro civil. Isso está no artigo 1522 do Código Civil. Celebrado o casamento com infração a algum impedimento, qualquer interessado poderá requerer sua posterior nulidade, nos termos do artigo 1548, inciso 2º do Código Civil. Então, nós observamos que o vício decorrente de impedimento é grave e causa a nulidade do casamento. Já as causas suspensivas atingem o casamento no plano da eficácia, diferentemente dos impedimentos que o atingem no plano da validade. A inobservância de uma causa suspensiva basicamente tem como principal efeito a imposição do regime matrimonial da separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. Ou seja, quem se casar com inobservância de uma das causas suspensivas, em tese, não poderia escolher o regime de bens. A causa suspensiva, diferentemente do impedimento, que pode ser oposto até a celebração do casamento, a causa suspensiva é passível de oposição no prazo de 15 dias apenas, a contar da publicação dos editais, e tem legitimidade para a oposição desta causa suspensiva os parentes em linha reta e colaterais de segundo grau dos nubentes, seja o parentesco por afinidade ou por consanguinidade. É o que está no artigo 1524. Então, nós fizemos agora um breve panorama sobre a diferença entre impedimentos matrimoniais e causas suspensivas. E agora vamos voltar à nossa questão 53, que diz que a lei civil estabelece impedimento ao casamento no caso de. Então, vamos analisar dessas 5 alternativas qual é a causa de impedimento. A, pretendente ser viúva do e ter filho do cônjuge falecido. Isso é uma causa suspensiva do casamento. A lei exorta, a lei sugere que não seja celebrado o casamento nessa situação, porque
pode haver a confusão sanguínea, ou seja, não se saber se o filho é do marido falecido ou se o filho é do novo cônjuge. Logicamente que há meios para se afastar a causa suspensiva, como o exame de DNA. Mas é o que está no texto da lei, nós precisamos conhecer o texto, que é o que cai na prova, principalmente objetiva. B. Os pretendentes serem o irmão do curador e a pessoa curatelada. Esta é uma causa suspensiva do casamento. Essas pessoas, o curador e o curatelado, ou, por exemplo, o irmão do curatelado, o curador não pode, o curatelado não pode casar nem com o curador, nem com o irmão do curador, enquanto não houver cessada a curatela e feita a prestação de contas da curatela. Após isso, é possível. Os pretendentes serem sobrinho do tutor e a pessoa tutelada. Essas pessoas também não devem se casar antes que cesse a tutela e que a prestação de contas da tutela seja feita. Se acontecer esse casamento neste momento, antes da prestação de contas, o regime também será o da separação obrigatória. Se ocorrer após, não haverá nenhum prejuízo para a escolha do regime de bens. Letra D. Os pretendentes serem o adotado e o filho do adotante. Porque, neste caso, são dois irmãos que estão se casando. O irmão adotivo e o filho adotivo e o filho sanguíneo do adotante. Portanto, o impedimento está previsto expressamente no inciso 3º do artigo 1521 do Código Civil. Então, esta alternativa é a única que trata de impedimento do casamento. Todas as demais são causas suspensivas. A letra E diz divorciado enquanto não houver a partilha dos bens. Também se trata de uma causa suspensiva do casamento, visando coibir a chamada confusão patrimonial, de modo que, se um novo casamento se desse antes da partilha de bens do casamento anterior, poderia haver uma dúvida se os bens que estão sendo partilhados foram adquiridos pelo cônjuge anterior ou pelo atual. Neste caso, também é possível que o cônjuge interessado em escolher o regime de bens comprove que já houve partilha do casamento anterior ou que não houve bens adquiridos no casamento anterior. Logicamente que existem formas de se afastar a imposição do efeito principal da causa suspensiva, qual seja a imposição do regime da separação obrigatória. Por fim, gostaria aqui de apresentar a vocês o meu novo livro de Direito das Sucessões, a coleção Simplificando o Direito Civil. Este livro é publicado pela editora Dialética. Vou deixar na descrição do vídeo o link para que vocês possam ver mais detalhes do livro e, se interessarem, adquirir o livro. Um forte abraço, até a próxima questão.